Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco, um Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da Claro Net e também no nosso YouTube. Estamos também no Instagram e na página do Facebook. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais do Mamaço 2023 e também conhecer a empresária Valdineia Basio. Ó, que bacana, ela é empresária do ramo da arte, cultura, educação, saúde, é mãe e é vovó também. Show de bola! Tudo isso no nosso podcast, o Pod em Foco, Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8, Claro Net e no YouTube. Eu volto já. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Agosto dourado é hora do mamaço, esteja ao nosso lado, use o seu laço. Papai, mamãe, tatu, tata, vem dar seu tetê, vai ser lindo de se ver. Agosto dourado é hora do mamaço, esteja ao nosso lado, use o seu laço. Patrão, doutor, chefe, empresa, vista essa camisa, vai ser uma beleza. Agosto dourado é hora do mamaço, esteja ao nosso lado, use o seu laço. Político, empresário, tenham consciência, o apoio a essa mãe faz toda a diferença. Estamos de volta agora para valer aqui nessa primeira parte do nosso Pod em Foco. Agora é Pod em Foco por causa do nosso portal, que logo logo vai estar no ar também. É o nosso podcast Empresário em Foco pela nossa RPTV, canal 8 da NET, canal 8 da Claro Net e no nosso YouTube também. Para mais de 10 milhões
ou melhor, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Márcio. Obrigado à nossa retaguarda técnica. Obrigado a Cris e obrigado principalmente ao Vinícius, o nosso diretor técnico, que você não vê, mas ele fica atrás da câmera lá para tudo funcionar direitinho. Obrigado a todos vocês. Mas agora eu quero apresentar... e obrigado aos nossos patrocinadores, né? Os nossos parceiros, porque sem eles também a gente não estava aqui. Então, obrigado mesmo, obrigado do fundo do meu coração. Muito bem, vamos apresentar essa mulher, Valdineia Bazeio. Seja bem-vinda, Valdineia, é um prazer enorme tê-la aqui dentro do nosso Pod em Foco. Muito obrigada, boa noite a todos, é uma alegria e uma honra estar aqui com você, né, Ronaldo? Muito obrigada. Bacana, um trabalho lindo que ela vem fazendo. Aliás, o Mamaço 2023, 2022 foi fantástico, está sendo, porque é no mês de agosto. Mas antes da gente falar desse trabalho lindo, desse Mamaço, do trabalho como empresária, porque ela também é uma empresária, né? E o nosso programa foca no empresário e tudo que ele faz. Então ela é empresária e, além disso, ela também faz o trabalho voluntário fantástico. Mas quem é Valdineia Bazeio? Você quer história curta ou história longa? Vamos lá! Bom, eu sou contadora de história também, então eu adoro contar história. Chique! Oba, hoje vai ter história, então. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro e fui criada em Santa Bárbara do Oeste, aqui no estado de São Paulo, e aqui eu cresci e fui, né, sonhando com muitas coisas, muitas aspirações. Então, uma delas era ser contadora de história, outra ser artista, outra ser musicista. Então, posso dizer que, graças a Deus, essas aí eu alcancei. Também escritora, até trouxe para você, né, o livro, né, o Gabriel também, vou deixar aqui para vocês conhecerem. Muito obrigado. Como nasce uma história, eu trago aqui um pouco dessa experiência da minha infância, né, só que com um olhar educativo, né, onde que a gente pode levar para dentro da sala de aula. Né? E também o livro da Margarida, depois a gente fala mais dele. Então, sou escritora e deixa eu ver mais o que. Mãe, né? Como você já falou, sou mãe, sou avó de 2 crianças lindas, mãe de 2 filhos, né? Casada com? Eu sou casada com Alexandre Bazeio, né? Também empresário na região. Alexandre, um grande abraço. E o meu filho tem 21 anos e a minha filha mais velha, ela tem 30 e ela que é a mãe das 2 crianças lindas que são minhas netas e me inspiraram para o projeto que a gente vai conversar. Ai, Chico, tomara que todo mundo esteja assistindo a mamãe aqui e a vovó falando no nosso Pod em Foco. Bacana, viu? E você disse que você só nasceu no Rio, né? Veio bebê para cá? Eu vim para cá, minha mãe fala que era 11 meses... 11 meses e 5 dias, né? Então eu não tenho noção disso, porém eu, né, não tinha 1 ano de idade. Então eu nasci em janeiro, então eu devo ter vindo um pouco antes do Natal que bacana. para cá. E assim eu fui crescendo aqui, né? Eles quiseram, meu pai era caminhoneiro, trabalhava com construção civil também, então na época Santa Bárbara ela estava sendo uma cidade, né? Começando a crescer. E eu lembro dele trabalhar na construção do prédio preto, né, o prédio da prefeitura, trabalhar em alguma construção do município. 1980, mais ou menos. Bacana. 79, 80. Então ele trabalhou... Época boa, né? Foi, tinha muito emprego. Boa. Minha mãe, ela chegou até a trabalhar na época nos campos de algodão, antes da plantação da cana, tinha os cafés. Então ela chegou a trabalhar um pouco no algodão, no café, trabalhou na cana... Até que ela entrou depois para tecelagem, e aí a gente foi para a linha da confecção, né? Ela ficou tecendo, e depois a gente foi para a área da confecção e a gente costurava também. Então, vai. Mas aí você casou em Santa Bárbara? Sim, aí foi aqui que eu me formei, né? Que eu cresci, meus amigos, meus relacionamentos, né? Na grande parte é aqui. Os parentes no Rio é bem sazonal, né? A gente ia a épocas de festa, ou épocas tristes, né? Mas a gente sempre estava visitando, e aqui era a maior parte do tempo. Santa Bárbara do Oeste sempre foi uma cidade acolhedora, não foi? Sim. Eu posso dizer que eu amo Santa Bárbara, né?
tenho assim um carinho muito grande. Tive portas abertas para o meu trabalho, né, quando eu fui, né, depois que eu fui para a linha de estudar música, que eu queria ser licenciada em música, que é professora, porque eu acredito muito no processo da educação, né, da educação musical, como que se dá. A gente tem aquele tabu que fala assim, só toca um instrumento ou só canta quem tem o dom. Então o anjo do dom musical vai lá na casa do Ronaldo e pum, você vai ser um músico, Ronaldo. Oh! E eu pensava que era assim. E quando eu fui estudar, né, conversei com pessoas procurando qual faculdade que eu queria fazer, isso também apoiado pelo meu esposo, então sou muito grata a ele, que ele falou, qual faculdade você gostaria? E eu falei, eu gostaria de fazer música, né, porque eu gosto de cantar. Então, foi por um gosto, eu fui para a faculdade e lá eu conheci esse processo de construção do conhecimento para a aptidão que a criança tem, ou que um adulto tem, mas ele ainda não sabe, porque ele foi criado com essa ideia de que, eu tenho que ter o dom, né? Então, não é bem assim. E o Alexandre, né? Alexandre. Ele é empresário também? Ele é empresário da linha de TI. Ai, que bacana, show de bola. O filho também foi para esse ramo? Sim, na minha área só eu. E a filha? A filha não, ela ainda não se encontrou nessa área ainda, eu fico, né, na expectativa. Mas isso é muito bacana, porque você traz junto com o seu filho uma experiência, no caso dele, né, de dar continuidade ao processo do empresariado, do empreendedorismo. Você é uma empreendedora também na área da cultura, na área da educação, na área da arte. Isso é muito bacana, isso é fantástico. E isso influencia nas netas ou não? Sim, as minhas netas, na época da pandemia, elas vieram morar comigo, né? Então a gente tinha momento de leitura que influencia até hoje, né? Quando eu estava lançando os livros, elas estavam comigo em casa e a pequena, que agora está com 4 anos, ela estava bebê de 6 meses. E ela pegou o livro e ela já curtiu cada imagem do livro, que era o objetivo. E eu falei, uau, eu consegui, né? Então a gente brincava com música, a gente tocava os instrumentos, eu estava tendo aula porque tudo era online, ela vinha para o meu colo, participava da aula. Eu, assim, posso dizer que o meio que a gente vive, a gente constrói, né, esse conhecimento. Então, a criança, ela precisa ter acessos, né, para que ela consiga descobrir esse som e esse ritmo que está pulsando dentro dela. E até aquele que ela ouve, ela pode brincar com ele. E ela pode construir e improvisar. E eu acho bacana, porque isso daqui não pode morrer nunca. Não. Né? O celular é ótimo, mas o celular não faz o que isso aqui faz. Essa é a grande verdade. Livro mexe com a imaginação. Livro, quando você lê, você usa outras partes do seu cérebro. Sim. E o celular não faz isso. É aquela coisa, tudo na vida, né? Tudo mesmo, cada detalhe tem o seu devido lugar e tem o seu porquê de estar lá. E a gente tem que aprender a administrar. Né? Porque se a gente administra, a gente conquista outros olhares, conquista pensamentos e ideias que aquilo, tipo, nossa, eu não tinha pensado, mas é porque você não estava vivenciando situações que te oportunizava a ver daquela forma, né? Então, eu acredito que o livro, a leitura em voz alta que os pais fazem, né? Às vezes você está sentada com o seu neto no colo, lê um jornal, um simples jornal. Mas é notícia, você está incentivando o seu filho, ou o seu neto, ou aquela criança da sua família, seu sobrinho, a entender o que é a sociedade, do que a gente é formado. Você sabe que eu fazia muito isso, nessa questão de ler em voz alta, eu fazia muito isso porque eu fui fazer jornalismo, né, por causa da influência do meu tio, que era o dono da Rádio Brasil, Natália Giacomini. Olha que legal! E aí eu queria falar, mas falar melhor do que eu falava antes, né? E uma das questões que o meu professor falava para mim era que eu tinha que ler livros em voz alta, para mim poder entender a minha voz e desenvolver, e aí você vai, realmente você vai aprendendo muito, isso é fantástico. E o mais gostoso de tudo isso, né, a gente falando de Santa Bárbara do Oeste, anos 70, 80, até os anos 90, eu acho que foram anos fantásticos do rádio, né? O rádio era algo maravilhoso,
as pessoas se encantavam com a sua voz. Telenovela, lembra? Era fantástico, né? E usar a imaginação, isso é maravilhoso, né? Sim. Hoje, a minha preocupação maior, porque eu também sou avô, né, é com relação a essa questão do celular, em que as pessoas, elas até ouvem o que está sendo passado, mas tem muita coisa que está sendo passado que não serve para nada mais, né? E se você bobear, você vira um robozinho ali. E tem criança hoje que é 24 horas no celular, isso não pode, né? Eu acho que vale muito mais as contações de história do que o celular. Agora, quando você sabe administrar e você consegue administrar com sabedoria, tudo é importante, tudo é válido. Sim. Porque, por outro lado, o celular é uma baita de uma ferramenta de trabalho. É através dele que a gente faz pesquisas que antigamente eu precisaria me deslocar para uma biblioteca, e ainda faço, mas não com tanta frequência que antes. Mas eu precisava ir a uma biblioteca, pegava uma Barça ou algum livro de pesquisa do qual assunto eu buscava para poder conseguir a informação. E, às vezes, eu não tinha ali, eu tinha que ir para uma cidade maior para poder pegar aquele livro, porque era um livro muito específico. Então, hoje você pode colocar no Google e você acha na biblioteca do mundo, não era só no Brasil, é no mundo você acha. Então, tem todos os idiomas também. Então, é importante tecnologia? É legal você ter o celular na mão e se informar? Mas nada pode tirar a vivência da sua língua, no seu idioma, a sua escrita, o ouvir, né, alguém ler para você, ou você ler para alguém, ou simplesmente você ler em voz alta para apreciar a sua voz e melhorar, como você disse, né, melhorar a qualidade da sua voz como orador, né? Muito bacana. Gente, eu vou encurtar essa primeira parte, porque na segunda a gente vai falar sobre isso daqui, a 5ª edição do Mamasso e um pouquinho também do trabalho dela como empresária na área da arte e cultura. E a gente vai falar mais sobre os livros e o trabalho que ela faz, que é muito importante também. Quando a gente sabe contar histórias, quando a gente consegue fazer com que as pessoas se envolvam nessas histórias, a gente educa, a gente ensina as pessoas e as pessoas aprendem com mais velocidade. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso no mundo de hoje, né? Que a velocidade da internet é um negócio maluco. Sim. Né? Então, às vezes é preciso parar um pouquinho e ouvir mais e falar menos, né? E aprender mais. Mas olha, a gente... vamos aproveitar... Vou chamar o Gabriel, né? O Gabriel que vai trazer um empresário conectado, ou depois dos comerciais? Então tá, a gente volta já, daqui a pouco tem Gabriel, empresário conectado aqui dentro do nosso Pod em Foco. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso.
Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso Pod em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da Claro Net e também o nosso YouTube. Nós estamos falando com mais de 10 cidades, mais de 3 milhões de telespectadores. E agora vamos aprender um pouquinho, porque sempre dentro do Pod em Foco nós temos um empresário conectado com a presença de você, Gabriel. É com você. Fala pessoal, tudo bem? Agora, novidade nesse programa, né, Ronaldo? Podcast Empresário em Foco virou Pod em Foco. Nós vamos abranger mais temas, mais notícias, mais informações e em breve para você teremos toda semana 10 minutinhos do Ronaldo dos Reis falando sobre as principais notícias de Santa Bárbara e região, né? Só coisa boa. Então, Pod em Foco tá aqui para isso. Mas hoje eu não vim falar sobre isso aqui, não. Eu vim falar sobre o Hélio, que é o cara, o empresário conectado, que traz dicas essenciais de alavancagem, cases de sucesso. Não vou falar o que ele faz, porque vocês já viram alguns, mas assim, só para gerar uma curiosidade, eu vou deixar o Hélio falar com vocês hoje, tá bom? Beleza? Hélião, é com você! Opa! Hoje eu vou trazer um case que foi muito interessante de um cliente que ele tinha uma Tiguan e ia pegar uma Commander. Ele chegou na loja e ficou R$3.000 o financiamento. Nós entramos com toda a parte de assessoria, né? Nós conseguimos um comprador para a Tiguan, ele deu o valor da Tiguan, né, no consórcio e saiu com a Commander com apenas a parcela de R$1.341. Deu uma diferença de 50 e poucos mil reais a diferença entre o financiamento e o consórcio. Leão, isso tudo com consórcio. Tudo com a plataforma realizando consórcio. Sonhos utilizando a alavancagem de consórcios, é isso? Verdade. E aí, você ensina isso? Tem custo para aprender isso com você? Não. A mentoria não tem custo nenhum, a gente faz a mentoria que faça sentido para você, a gente faz todos os cálculos e monta uma proposta, né, que fique ideal dentro do seu orçamento. Obrigado, Hélio. Até a próxima. Obrigado, abraço, hein? Valeu, Gabriel. Mais uma informação importante para os nossos ouvintes, telespectadores, sempre trazendo dicas importantes dentro do nosso empresário conectado. A gente fatura um pouquinho e volta já já, porque tem muito mais conhecimento aqui. Quem disse que o empresário em foco não é cultura também? A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste.
A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso Pod em Foco, aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, canal 8 da Claro NET e também do nosso YouTube. Estamos também no Instagram, viu, gente? Você tá vendo tudo aí na tela, tá? No Instagram, o nosso YouTube e também a página do Facebook. Bacana. E nós estamos batendo aquele papo gostoso com a empresária Valdineia Baseio. Eu vou aprender. Vai. Até o final eu aprendo. Baseio. Olha que bacana. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da empresária também. A gente falou, né? Mas a gente vai falar mais um pouquinho da empresária. Mas antes, vamos falar do Quinto Mamaço? Porque tá sendo um sucesso. Aliás, gente, tem muita gente perguntando o que é esse Mamaço 2023? Conta um pouquinho dessa história maravilhosa aí. Afinal de contas, é algo importantíssimo. Se todo mundo... Gente, o primeiro leitinho, né? A primeira amamentação, o colostro, é a base. Vocês podem ter certeza disso, mas quem vai falar é ela, a Valdineia. Bom, vou falar de onde começou o Mamaço. Ele veio da França, né? Em 2006, muitas mães lá na França se reuniram e começaram a decidir se organizar mesmo para estarem numa mamada coletiva. E chamou a Grande Amamentação. E aquilo bombou na França e ficou La Grande Tétée, conhecida como La Grande Tétée. E no Brasil, em 2014, 2015, se eu não me engano, era uma época que a sociedade ainda reprimia muito a visão da mulher amamentando em público. Então, foi movimentado, buscando essa inspiração da França, a trabalhar amamentação em público. E aí se deu a hora do mamaço, e que foi um sucesso. Só que, antes disso, a Organização Nacional de Saúde, ela sempre trabalhou os temas sobre a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é do dia 1 ao dia 7 de agosto, na primeira semana, onde trata desse assunto, de tirar dúvida, quais são as políticas públicas que podem serem feitas para o direito de amamentar, por conta das fórmulas que ainda são dadas, porque existem médicos, né, profissionais, que têm uma visão onde que a suplementação da lata é melhor do que o leite materno. Então, baseado em estudos e nessa busca sobre a amamentação como o direito, né, mais humano e mais primordial da vida, né? Eu acho que desde que mundo é mundo, um mamífero, né, se alimenta do leite da sua mãe. Então, a gente como ser humano e o ser racional que somos, é buscar essa orientação e passar essa orientação adiante. Então, vindo desse início, em 2019 nasceu minha segunda neta. E a minha filha, o sonho dela era amamentar, amamentou a primeira filha, né? Alguns não sabem, mas eu também sou técnica de enfermagem. Então, quando eu fiz enfermagem, eu me apaixonei pela amamentação. Eu não atuei muitos anos na enfermagem, eu acabei, como, né, já falamos no bloco anterior, né? Então, eu peguei todo o conhecimento que eu tinha e dediquei a ajudá-la. E aí eu conheci duas pessoas incríveis, que é a Deni Bueno, a doula, e a Ana Rottiger, que não está no momento, mas elas, junto a gente faz o grupo Canto no Ventre. E esse grupo, então, juntos apoiamos as mães, através da música, e elas me ajudaram com a minha neta. Então, eu estava no hospital,
E ouvi falar do grande mamaço que ia acontecer em Santos, e eu falei, mas por que não faz aqui? Né? E aí falando que era bom, porque assim como a minha filha teve a oportunidade da doula ajudar ela, orientar sobre amamentação, sobre bicos, sobre descida de leite, sobre a importância do colostro, como o Ronaldo falou. Então, toda essa questão, a gente trabalhou ali e falou, então vamos fazer. Aí a gente conhece a Jaqueline Domese, que também faz parte do grupo da organização. Falamos com a Gabriela Pailes, que é a artista, gente, que fez esse logo, essa arte linda, né, aqui. E que também fez esse folder para nós, né, a arte do folder, e a gente juntas começou a trabalhar e organizar. A Estação Cultural da Fundação Home abriu as portas para nós naquele ano, e até tem a foto aqui dentro, né, que é o primeiro ano nosso. Aqui, ó. Então foi lá na parede da estação, aí essa aqui é uma parte, né, de como ficou, a gente colocou o tapete, e aqui a Jaqueline na época estava amamentando. Então ela fala, compartilhe amor líquido. A gente quis assim dar uma resumida na nossa história, né, e colocou dentro do folder. E aí também a gente colocou nesse folder cartilhas, né? Então o primeiro QR Code, você coloca a câmera do celular, você vai ter uma cartilha que toda essa orientação que a gente recebeu para dar para minha filha e que a gente costuma dar para as mães que estão com dúvidas sobre como amamentar, a gente colocou dentro do QR Code nessa apostila. Aí sobre a questão das empresas, um empresário, né? Porque muitas vezes eu tenho meu esposo que trabalha autônomo e eu sou autônoma, então eu pude amamentar o meu filho até a idade. Aí eu tive dificuldades porque eu não tive orientação de como tirar a mamadeira, né? Como colocar um suquinho, como fazer essa introdução. Aí pronto. Eu perdi a amamentação até os 2 anos, né? Ele acabou saindo aos 7 meses, ele saiu do peito. Então, essas orientações estão aqui. E, como empresário, então, a pessoa pode ser uma empresa e ainda beneficiar a funcionária, mas aí ele fala, poxa, eu vou deixar minha funcionária distante do trabalho para amamentar mais 2 meses, né? Porque a direito é 4, estender para 6. Como isso? Então existe um incentivo fiscal para a empresa, mas ela precisa se cadastrar. Então aqui tem as informações no site do governo. E aqui é uma sala de apoio, porque tem empresa que já tem uma conscientização sobre o direito do amamentar, então elas preparam uma sala, né, que já tem toda geladeira, esterilização, porque aí a mãe pode ordenhar, congelar, para ter o leite para o seu filho, que pode ser usado para a própria criança mesmo, né? Só que da forma adequada. Então, tudo tem uma orientação. E a gente montou essa cartilha esse ano, com essas informações, com esse objetivo de levar a informação às pessoas que não têm. Porque a gente, às vezes, se perde, é tanta informação, e qual informação que eu vou? O ideal, então, é amamentar até os 2 anos de idade? De livre demanda, até os 2 anos de idade. Olha que bacana. E aí a gente fica vendo, assim, a gente teve a audiência pública no dia 4, na sexta-feira, e aí até foi falado por profissionais da saúde mesmo, que às vezes a professora, na educação nossa em Santa Bárbara tem um projeto lindo, eles têm uma sala que eles estão fazendo na creche para a mãe poder amamentar. Bacana. Que já é uma forma de beneficiar essa mãe a ficar com o bebê, porque ela falou, não é culpa da escola, mas a criança ela tem que vir para a creche porque a mãe tem que trabalhar. E a mãe vai dar o quê? Uma chupeta, uma mamadeira, então ela não vai amamentar. E aí então, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai, deixando devagar, ela vai deixar o peito da mãe. Então, antes dos 6 meses, ela vai estar deixando de mamar. Então, o objetivo é manter essa criança amamentando o maior tempo possível na mãe dela. É muito interessante isso, porque o colostro, ele é que faz com que a gente tenha imunidade, né? Sim, ele ajuda na imunidade, ele ajuda... Tipo assim, toda a parte da vacina, ele ajuda a mãe na própria parto, né? Porque quando a criança nasce, o útero, né, que tá todo grande, tá todo dilatado, porque ele tava com uma criança dentro, ele vai ter que voltar ao normal. Então é normal ter cólicas, mas quando ela começa a amamentar, os hormônios que vai para o leite da criança também começa a trabalhar no organismo dela para preparar o útero dela para voltar para o estado normal. Que bacana. Então é tudo muito orgânico e é tudo muito lindo, porque uma coisa está ligada com a outra.
né? A dentição da criança, a parte do canal orofaringe, né? Esse canal do ouvido, ele é fechado por conta da sucção da criança, porque tem a forma certa, a parte da língua que vai ajudar na fala. Então, até no nosso mamaço do dia 20, já adiantando, vai ter a fono Graciele. Ela é fono e também é consultora de aleitamento, e ela explica um pouco dessa questão da importância da amamentação para a própria dicção da criança, para falar, para pronúncia, gente. É a construção do ser humano, tá ali no colostro. Olha que coisa incrível. Tá tudo interligado na amamentação, porque o colostro, ele é esse alimento principal, primordial, que vai estar dando a gordura necessária para ganho de peso, que vai estar dando, como você já falou, da imunidade da criança, a hidratação, o intestino, as células, neurônio, vai estar tudo ali, formando mesmo esse ser humano. Existe uma empresa nos Estados Unidos que ela se especializou nessa área do colostro e ela fornece hoje, ela vende hoje um produto chamado For Life, que muitas pessoas estão usufruindo dele, porque exatamente para aumentar a imunidade do corpo, regularizar várias coisas, e é o colostro da vaca que eles utilizam, não do ser humano, é claro, né? Mas é um negócio interessante, já usufruir desse For Life, por isso que eu tô falando, isso aí é muito bom mesmo. E algumas coisas a gente aprende com isso. Sim, a gente sempre vai vendo que a tecnologia, né, como a gente está falando, a tecnologia ela evolui e a gente vai buscando evoluir junto, né? Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, não jogando fora toda essa construção que a própria fisiologia, né, dá para o ser humano exatamente quando ele nasce, né? A amamentação é fundamental. É que assim, tem um livro chamado É Mamífero que Fala, né? O nome do livro é esse. É Mamífero que Fala, né? E ele conta essa história. É um pediatra e uma fono, e, se não me engano, uma nutricionista, ou não sei agora se é fono ou se é nutricionista, que estão juntos nessa parceria de escrita do livro, que eles falam numa história muito simples, que tipo, a vaca é mamífero? E ela dá leite para o seu bezerrinho. Por que o bezerrinho, então, mama na vaca e o bebê não vai mamar na mamãe? Então, qual a importância? Aí começa a listar toda essa linhagem, né? Quem são os mamíferos? A baleia, o cachorro, o gato. E a gente acha lindo o universo animal, né? Cada um com seus filhotinhos ali dando de mamar. Mas por que nós, seres humanos, né, como eu disse, seres pensantes, não nos damos esse direito, né? Porque ficou, até a gente falou na audiência, é tido como algo para gente rica, né? Para classe social é só empresária, é só para quem pode. E não, você pode, né? É que, infelizmente, por conta de situações sociais e que infelizmente a gente não tem o controle, a gente vê uma mãe que é sozinha, mãe solo, e ela tem que se virar para tomar conta do seu filho e ter que cuidar das despesas da casa. E como é que ela vai, né? Então, isso aqui foi tudo criação de vocês também. Sim, então a gente organizou. Esses QR Codes funcionam normal, hein? Funciona, pode colocar lá o celular que você vai chegar. O nosso editor já está colocando nas imagens, mas quando você está falando, ele está colocando, que é para o pessoal botar lá na TV e já aproveitar. Gente, você pode aprender várias coisas aqui que talvez você jamais imaginou, e ninguém falou para você que podia ser feito. Sim, até o câncer de mama você pode evitar pela amamentação, né? Porque se você amamenta, você está trabalhando toda a circulação da sua mama. E ali você está produzindo praticamente um anticorpo para você mesmo. Olha que bacana. Deixa eu aproveitar a deixa da saúde aqui e mostrar isso aqui para o pessoal. Ó. Eu ganhei de presente esse Zenko. É um vitamínico, né, japonês que trabalha na questão do intestino. E a gente vai trazer o pessoal aqui para explicar esse negócio direitinho, porque eu achei interessante, importantíssimo, porque eles falaram que o intestino, nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Olha que coisa interessante, quer dizer que eu tenho um cérebro na barriga. Você tem células neurais no seu intestino, sim. Olha que bacana. E esse produto aqui faz com que seu intestino funcione corretamente, entre outras coisas, e te dá
ajuda você em todas as áreas. Isso é muito bom. A gente vai trazer o pessoal para explicar isso direitinho, para a gente entender. Eu me intrometi no assunto porque recentemente eu tive uma mudança na alimentação por conta do problema do intestino, ainda não tinha conhecimento desse material, né? E porque eu mudei, eu consegui trabalhar a flora intestinal minha de forma que eu tenho uma outra qualidade de vida. Então, até eu falo, se apaixone-se pelo processo e se torne a sua melhor versão. Bacana. Eu estou vivendo a minha melhor versão porque eu ajustei a alimentação. Zenko Juice chama o negócio. Mas a gente vai saber direitinho, porque também falaram uma coisa que no nosso intestino tem mais de 200 milhões de bactérias. Sim, tem as boas e as más. Ó. Ih, meu Deus do céu, tem muita coisa boa pra gente aprender, né? E pra gente aprender pra quê? Pra se cuidar melhor, pra fazer as coisas da maneira correta, pra você viver mais, pra você poder ajudar outras pessoas, pra você poder desenvolver e fazer com que a vida pra você mesmo seja melhor. Isso é fantástico, né? Sim. Bacana. Mas fala um pouquinho do seu trabalho agora. Vocês vão continuar divulgando o Mamaço no mês de agosto todo, né? Então, porque como a gente disse, a primeira semana... A minha camisa tá aqui, viu, gente? A primeira semana a gente fez audiência pública, né? Lá no Salão Nobre da Educação, que teve presente a vereadora Esther, que organizou a mesa junto com a representação da saúde, a educação... O Fundo Social estava presente, uma instituição do município chamada SAS Meimei, que levou as suas mães lá e elas puderam compartilhar um pouco das suas dúvidas com a gente, e a gente também pôde falar o que o município tem para oferecer, tanto na parte da educação, na parte da saúde e na parte do poder público, né? O que o poder público pode melhorar nessa qualidade da saúde da mulher, da amamentação, o que pode ser feita. Então, essa é a parte que a gente, esse ano foi, assim, para nós um privilégio, né, conseguir fazer essa audiência pública, que ela vem para atender mesmo a comunidade, uma necessidade da comunidade, que a gente não tem, assim, uma divulgação muito grande da casa de saúde da mulher aqui. Disse que tem, mas nem todo mundo sabe. Né? Como também na escola tem um trabalho muito bonito, que a gente falou da creche, as salas de amamentação, que nem todo mundo sabe. Então são coisas que a gente precisa levar ao conhecimento de quem usa, que são as mães, né? E aí no dia 5 a gente fez lá em Americana, porque a gente sempre fazia Americana e Santa Bárbara na Estação Cultural. E esse ano ficou assim, a gente desmembrou, vamos ver como que faz isso. E então a gente arriscou, a gente ousou fazer 2 dias, né? Então a gente fez em Americana, que foi na Praça Malala no final de semana, e no dia 20 de agosto vai ser na Estação Cultural da Fundação Home, que vai estar a feira livre, vai ter a feira artesanal, e a gente vai estar usando um espaço que eles cedem para nós, para estar levando então uma orientação com a advogada Michele Azanha, que vai estar presente, vai ter a Letícia... esqueci o sobrenome, que é uma obstetra, vai estar falando sobre amamentação, vai ter a Graciele, que é essa fono, vai estar também falando, e aí vai ter as diversões que a gente também traz, que é brindes, música, né, tem o jingle que a gente fez, que está no final do folder, né, tem o jingle para o pessoal acompanhar, que antigamente a gente levava folhetinhos, e esse ano a gente falou, vamos fazer essa forma de compartilhar a letra, mais informação, e ficou muito lindo tudo. Então, o Rotary tem nos ajudado com frutas, então, assim, a mãe precisa amamentar, tem que estar hidratada, tem que estar bem alimentada, e aí o Rotary faz um trabalho de parceria bem bacana, cedendo as frutas pra gente. Bacana, eu quero agradecer aqui o pessoal do Negócios Inteligentes, né, o nosso network, que também está ajudando nesse projeto lindo de vocês, o nosso grupo Help Story, a GIF Seguros, tem mais alguém aqui? A Iriana. A Ariana... a Iriana, que bacana. Ó, muito obrigado ao pessoal que está apoiando. Muita gente comprou camiseta sua, né? Teve gente que comprou que não está aí, igual a Vivi, né? A Sleep House. Show de bola. Então, pessoal,
colaborando e apoiando. Eu acho que tem mais, a Tem o gente pessoal tem da mais cachaça é que também, ajudar. o Isaías? O Isaías. Isaías também. O Isaías tá aqui? Não tá, ele falou, não, que não precisa, ele quis só só que ajudar. porque a cachaça ainda, a logomarca não tá pronta, ela vai ficar pronta, mas vai eu ficar fico bonita. muito- Aí vai ter um negócio de saúde e uma cachaça que tá show de bola. Mas eu fico muito agradecida por causa do engajamento mesmo do pessoal. E a cachaça é internacional, é um negócio lindo. Eu só vou pelo cheiro, né? Eu amo o cheiro, mas beber estranho eu não consigo, não. Mas eu. o cheiro é fantástico, né? De carvalho, tem umas coisas lindas lá que depois a gente vai trazer aqui. Mas agora a gente vai falar um pouco mais de você, desse trabalho que é seu, né? Uhum. Como nasce uma história. E a história da Dona Margarida? Como é que você... O que você quis fazer nisso? Para quem que você fez isso? Conta aí um pouquinho. Bom, contar como surgiu isso foi na pandemia, né? Os artistas tudo parado, naquela crise que a gente não sabia o que ia fazer. E veio a verba do Aldir Blanc. Aí eu peguei e falei, bom, tenho algumas ideias. A gente fez o Versos ao Pé da Janela, que foi um projeto que a gente foi até a residência das pessoas que se cadastraram para ganhar esse verso. E a gente chegava na calçada e a pessoa ficava na janela. Ai, que legal. E a gente fazia uma roda de verso para alegrar, né? Porque foi um momento bem difícil. E naquele momento difícil, a gente então se inspira na cidade que a gente mora, né? Que foi a Dona Margarida que fundou o município de Santa Bárbara. Então, por que Santa Bárbara chama Santa Bárbara? Porque era a santa de devoção da Dona Margarida. E aí ela pediu, né, para a Cúria Paulistana uma forma de troca, não foi uma troca, mas ela falou, eu cedo, né, a terra para a igreja, para a Cúria Paulistana, em troca do nome da capela, né, ser colocada a Santa Bárbara. É interessante. Então, né? Eles aceitaram essa forma, né, foi um acordo, né, por isso que eu queria trocar a palavra troca, né, o acordo que eles fizeram, e é baseado nessa história que eu me inspirei, porque em 2000, eu não vou lembrar, antes da pandemia, acho que foi 2017, teve o musical 200 anos, né, que foi aniversário de 200 anos, e me convidaram para participar do musical, porque eu também sou atriz, na época ainda era amadora, e eu amei a experiência. Que bacana. E eu fui a Dona Margarida. Aí eu tive que estudar, né, porque eu tinha que pensar como essa personagem, tentar achar essa força que, né, na peça de teatro o diretor colocou. E eu falei, quem era essa mulher? Que força que ela tinha? Então, estudando, né, lendo as histórias, né, as pesquisas que tem lá no Centro de Memória, nos livros, até na internet, aí eu fui vendo, e aí eu fui me inspirando nessa força que ela buscava para ser essa mulher à frente do seu tempo, né, numa época, numa sociedade que onde a mulher, a gente já tem ainda um certo discriminação ainda hoje. Imagina a época onde que era o coronalismo, né? Então, qual que era a força que ela tinha que ter, né, para administrar essa terra? Então, pensando em tudo aquilo, quando veio a época do projeto, eu lembrei e me inspirei e comecei, então, a traçar essa história num formato que fosse para a criança, né? Que a criança pudesse conhecer essa história e se apaixonar só de ver as imagens. Porque também uma forma de leitura, né, que é antes da palavra, é a imagem, né? Então, né, a gente estava falando no outro bloco sobre os antigos, a época do rádio. Lembra a época do cinema mudo? Com certeza. Então, você tinha que ver o movimento e ali você entendia o que acontecia. Então, eu me inspirada nessa lembrança, assim, que eu amava, que era o cinema mudo e dos histórias, assim, eu falei com a ilustradora, que é uma querida que eu conheci nesse período, que é a Gabriela... a Gabriele Maria. A Gabriele, ela fez a ilustração, eu falei para ela, Gabi, eu quero que você faça algo que uma criança de 4 anos, só de olhar, ela se encante. Então, a gente trabalhou as cores, pensando na criança pequena, as cores primárias, e a ilustração como se fosse uma criança, algo muito simples. E quando minha neta pegou o livro na mão e começou a folhear e ver, e já começar a falar da avó, eu fiquei encantada. Então, eu falei, atingi o objetivo. Então, assim... Para você saber a história, você tem que ler o livro. Então, eu não vou contar a história hoje. Mas olha que coisa interessante, né?
A gente às vezes acha que empresário de sucesso é só aquele que está lá no topo, que conquistou trocentas e 50 empresas. Na verdade, é a realização de um sonho. Sim. É conseguir fazer com que aquilo que você cria alcance o objetivo, né? E você alcançou. Sim. Isso é fantástico. E aí eu posso dizer, você é uma empresária de sucesso, uma empreendedora de sucesso, que não desiste nunca. Não. A gente não pode desistir dos nossos sonhos, não é verdade? Sim. A gente não pode desistir daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja. Da nossa verdade, né? É uma verdade que está na gente, a gente sente lá no fundo e a gente às vezes Fantástico. abandona por causa de alguma situação. E eu acredito que a gente não tem que abandonar. A gente, como eu falo, essa história ela ficou de certo modo no forno, né, das ideias, mas no primeiro momento do financiamento eu falei, essa história eu vou lançar. Bacana. Você usou um tipo de uma lei Rouanet. O Aldir Blanc, ela foi uma lei que ela veio para os artistas divulgar o seu trabalho. Legal. Por causa da pandemia. Bacana. Então, Eu quanto lembro. maior número de artistas fosse tivesse dentro de um projeto, aquele projeto tinha uma chance Show de de ir bola. para frente. E o que veio primeiro? Veio tudo junto? Como nasce uma história, dona Margarida? Na verdade, quando a gente escreve o projeto, eles vêm todos junto, porque eu escrevi 3 projetos. Eu escrevi Versos ao Pé da Janela, eu escrevi Como que Nasce uma História e O que é da Margarida. Eu escrevi os 3. E eles todos tinham data para começar e data para terminar, que era junho, né? Junho de 2021, tinha que terminar tudo isso. Eita! Então, o que veio primeiro foi o que estava mais pronto, vamos dizer, né? O da Margarida eu tinha música, porque ele é um livro educativo com música. Lá no final dele tem um QR Code, você vai no YouTube, né, da Val Baseio, então você vai ver a história contada, a história só narrada, a história só, tipo assim, com imagem e em libras, porque eu quis trabalhar também a acessibilidade, né, porque eu falei, se é barbarense e se você é surdo, você não conhece a sua história, então como você pode conhecer? Então eu quis também fazer dessa forma, então ele veio primeiro. E como eu passei em 2 livros e eu não esperava passar com 2 projetos de livro, eu falei, como que eu vou escrever o outro livro? E o outro livro, ele tinha uma especificação que era 64 páginas. E eu falei, uau! Então eu fiz a multiplicação das letrinhas, né? Vem inspiração e coloca no papel uma nova história. E aí, baseado, então, na narrativa de quem é uma criança que nasce numa cidade, cresce em outra e passa por toda uma infância conturbada de perdas. E aí eu fui na saga do herói, né? A jornada do herói, que também faz parte dos estudos de teatro. E associei um pouco ao storytelling, um pouco, né, ao conhecimento que a gente tem. E aí eu fui construindo essa linha narrativa da saga da Paulinha, que então conta como nasce uma história. Essa Paulinha é uma menina que nasce e ela cresce numa cidade diferente da qual ela nasceu, mas ela sempre estava com o pezinho lá. E aí, o que ela vivia? Então, aí conta as peripécias da Paulinha, né, e veio para a cidade grande. Bacana, né? Gostoso. Você vai indo na história e a hora que você olha, acabou o tempo. Pois é, tá estourando o tempo. Mas aonde que a gente acha isso? Então, esse material, como eu disse, foi por incentivo, ele agora só está na primeira edição e ele foi doado. Toda a primeira edição foi doada. Então, tenho alguns ainda que eu acabo doando, mas eu estou esperando agora uma verba para mim poder fazer o lançamento da segunda e assim eu posso, né, fazer a divulgação de venda. Tomara que dê tudo certo. Tomara que sim. Valdinéia, muito obrigado pela sua participação dentro aqui do nosso Empresário em Foco. Hoje foi muito bacana, né? E a gente torce para que as pessoas aprendam, principalmente as mamães mais novas, né, aprendam que amamentar é importantíssimo e tem que dar esse tempo para poder fazer com que o filho e a filha cresçam de forma saudável e viva, né, e o colostro é importantíssimo para tudo isso. Muito obrigado, foi muito bacana ter você aqui. Para finalizar, eu queria que você deixasse sua mensagem, porque na verdade você conseguiu realizar o seu sonho e tem muita gente querendo fazer isso também. Como eu falei da sua frase, e eu tenho muito no meu coração isso, há momentos na vida que a gente sente que está tudo perdido, né? Que a gente está afundando e parece que até Deus esqueceu da gente, mas aí é que a gente se engana, Ele está com a gente no colo e esse tempo difícil vai passar. Então não desista do seu sonho,
corra atrás, porque vai chegar o horizonte e você vai ver um novo dia nascendo. Show de bola! Hoje o bate-papo aqui no Pod em Foco, o nosso podcast Empresário em Foco, foi com Valdineia Baseio! Oh! Gente, muito obrigado aos nossos parceiros, patrocinadores, e a gente volta no próximo podcast com muito mais informações, muito mais conhecimento, cultura. Gente, educação, saúde, isso faz parte da nossa história, da nossa vida. Nunca deixe de sonhar. Grande abraço e até a próxima.